Ok, tudo bem. Mais uma vez aqui, esse programa da Comissão de Igualdade Étnico-Racial da ABI, agora trazendo duas convidadas, a Rita Monteiro, que está em Londres, e a Joana Ferreira, que fala aqui na ABI, direto de Paris, na França. Ao meu lado também o colega dessa comissão, Luiz Paulo Lima, que está em São Paulo, né? Sabe tudo de São Paulo, conhece tudo de São Paulo, é o cara que tem a chave da cidade de São Paulo. Rita! Esse é o que o Marcos está me comprometendo, mas tudo bem, vamos lá. É missão, Tá, é missão. Ok. Rita, prazer conhecê-la, um prazer conversar com você nesse programa da Comissão de Igualdade Étnico-Racial da Associação Brasileira de Imprensa. Muito prazer, Marcos. Estou muito feliz, muito honrada também de estar participando desse movimento, né, de, vamos dizer assim, de reestruturação da ABI e com essa gama de profissionais incríveis, né? O Luiz Paulo, você, o Rui, né? Fico muito feliz pelo convite e quero contribuir no que eu puder fazer, né? Muito obrigada pelo convite. Perfeito. Quando a Rita cita o Rui, ela está falando a respeito do colega Rui Xavier, que é nosso colega aqui na ABI, no Conselho Deliberativo, que também integra essa Comissão de Igualdade Étnico-Racial, está sempre dando dica, está sempre pautando a gente. O Rui está sempre com uma pauta, né? É o nosso chefe. Participando conosco também a Joana Ferreira, Joana que está em Paris. Eu conheci a Joana agora através do Luiz Paulo. O Luiz Paulo sempre falou, Marcos, a gente precisa conversar com a Joana e com a Rita, porque elas são potentes, né? Uau! E a gente precisa aprender muito com elas. Então é isso. Seja bem-vinda, Joana. Obrigada, viu? Eu estou bem contente de estar aqui com vocês, né? E conhecer um pouco também da ABI, porque, francamente, eu não conhecia, não sabia que vocês tinham constituído uma comissão, que ela existe depois de 114 anos. E, nossa, estou bem feliz e agradeço bastante de estar aqui com vocês. E dar a minha contribuição, da minha experiência aqui, minha experiência aqui como brasileira e como também participante do Comitê Popular de Luta pela Democracia no Brasil. Beleza. Luiz, eu passo a bola para você e você faz as honras aí da casa com a Joana e com a Rita. Bom, vou começar aqui pela Rita, que é o seguinte, a Rita, eu conheci em que ano, Rita? Foi o primeiro Rock in Rio. Primeiro Rock in Rio. É 1973? Não, acho que foi 19... Mas não me lembro. 83, não foi, não? Porque, assim, 1983. Luiz Paulo, o primeiro Rock in Rio que eu participei, fui garçonete. 2013. 2013? Vou pegar aqui, peraí. Não, é 83, Luiz. 83. 83, o primeiro Rock in Rio. 83. O segundo Rock in Rio que eu participei como garçonete da área VIP da Liege Monteiro e Nelson Mota, que eles organizaram a área VIP, e eu fui garçonete. E aí eu me lembrei que foi uma loucura, porque o Cazuza estava nesse Rock in Rio. Eu sei que foi assim uma experiência incrível. E depois teve um outro Rock in Rio, que eu acho que foi próximo, já quando a MTV estreou no Brasil. 2013. Rita, deixa eu só colocar aqui a data certinha. Eu peguei aqui a informação no Google. A primeira edição do Rock in Rio ocorreu entre os dias 11 e 20 de janeiro de 1985. 1985. Foi quando eu fui garçonete. E aí depois, mas eu acho que fui garçonete em 2 edições do Rock in Rio. E aí eu sei que na última eu vi os VJs da MTV, mas não tive acesso a eles, não. Aí depois, eu acho que foi quando eu conheci o Luiz Paulo, né, Luiz Paulo? E você já era VJ Já era da MTV. VJ da MTV.
Mas eu não. Mas será que foi no Rock in Rio? Será que não foi no Coke Ragtime, não? Não, foi no Rock in Rio. Foi Foi no no Rock in Rock in Rio, eu Rio? lembro Tá, bem que minha quando mente já tá. acabou quando acabaram o show, nós fomos procurar, até eu acho que foi o Living Colour foi no primeiro Rock in Rio? Acho que foi. Ai, não me lembro. Olha, não me É. lembro. Sou uma E jovem senhora. nós fomos procurar um restaurante para encontramos um restaurante em Pinheiros e foi muito legal. Mas foi aí que a gente se conheceu. Mas o mais Foi. importante não é o que a gente conheceu, é você contar um pouco da tua história, de como é que foi essa história de você entrar nas comunicações, mas até chegar lá tem uma trajetória aí. Queria que você contasse para gente. Aí eu sou uma menina sou uma mulher, né, da periferia do Rio de Janeiro, né, de Madureira, porque os meus pais se conheceram em Madureira, né? Minha mãe morava em Rocha Miranda, meu pai morava na Serrinha, e os dois se apaixonaram. Bom, de lá para cá, aí eu cresci entre Madureira, Meia, mas ia sempre para Madureira por causa dos meus tios, por causa das minhas primas, né? Então comecei a minha trajetória no Aguibara Dudu como dançarina afro, e aí o Arlindinho, né, viu a gente performando na Casa de Cultura, acho que foi Casa de Cultura Laura Alvim. E aí ele comentou com a Beth Carvalho que tinha umas meninas maravilhosas lá no Aguibara Dudu, que dançavam muito, e Beth foi lá ver as meninas. E aí ela, nessa de visitar o Aguibara, ela gostou muito e convidou a gente para participar daquele primeiro do espetáculo, né? O primeiro espetáculo musical que eu participei, que foi o Jonga Caxambu, que era uma música do Almir Neto e que a Beth Carvalho gravou. E aí ela montou, junto com o Túlio Feliciano, né? Um grande diretor de teatro, de musical, e aí eles montaram o espetáculo no Asa Branca, nossa, na Lapa, né? Do Chico Recarente. E ali começou a minha trajetória como dançarina, né, afro. E aí depois eu participei da inauguração da Estátua de Zumbi na Praça 11, né, que foi um marco para todo o movimento negro, que foi a estreia do movimento Zumbi ali na Praça 11. E ali o Repolho me viu dançando e O falou assim, Repolho é um cara, percussionista Repolho importante. percussionista, tocou muitos anos com Gilberto Gil, um dos meus padrinhos de carreira, que eu sempre falo isso, que ele é meu padrinho de carreira. E aí eu comecei a dançar com Repolho. Depois, dançando com Repolho, teve também, paralelo a isso, a Alessi, né? Porque a Alessi levou a música do Olodum para o Rio de Janeiro, e ela levou com... Era uma música do Olodum, e ela queria duas meninas dançando nos shows dela, e ela me convidou também para dançar com ela. Aí eu fiz algumas capitais do Brasil, com a Alessi, mas o Repolho era assim, né, meu grande amigo, virou meu grande amigo. Minha mãe também adotou as filhas dele como, né, e aí começou essa grande amizade. O Zumbi, a Estátua de Zumbi, que legal. A Estátua de Zumbi é um marco assim para mim, para minha carreira, que foi ali que tudo começou. E aí depois o Repolho foi convidado pelo Nelson Motta para fazer parte da abertura do Mama África, né, que era aquela boate maravilhosa no Morro da Urca, nos anos 80, que se eu não me recordo, acho que era 87 ou 88. E aí eu comecei a fazer teatro musical, né? Teatro musical, então eu tinha uma trajetória como bailarina afro, que nunca se falou muito disso, né? Que é a dança afro de nossos ancestrais e que teve, né, uma outra roupagem no Brasil. E aí comecei a dançar. Quando pintou o concurso para a MTV, eu acho que todos os jovens daquela época se inscreveram para ser apresentador da MTV, porque o salário era bom, o emprego também, e eu também me inscrevi, né? Eu só tinha 23 anos, e aí fui vencedora no meio. Se fosse hoje no Brasil, acho que seria 2 milhões de pessoas, né, Luiz Paulo? É muita E, gente. época... Era que nem ser Paquita, né?
Era, concurso era. se virava. E elas se Tanta inscreveram também gente. para ser Paquita, exatamente. Todas as jovens, todas as modelos da época, muita gente se inscreveu. E aí eu saí, né, vencedora, a pretinha aqui. Foi a primeira. Eu gosto de salientar isso porque eu me lembro exatamente qual foi a pergunta que um dos diretores da MTV me fez. Se eu fosse eleita a apresentadora da MTV, o que eu ia levar de novo para a TV, né? E eu falei assim, bom, eu vou levar a minha cultura, que é a cultura do jongo, que é a cultura afro, que é a cultura de Madureira, né? Que é uma cultura muito forte, porque o bairro de Madureira ele concentrou o maior número de pessoas africanas escravizadas na época da escravidão, né, que a gente não recebeu, né, os nossos ancestrais não receberam nenhuma, como é que eu posso dizer? Nenhuma indenização, e por isso que em Madureira tem 2 escolas de samba, porque a maior concentração de negros escravizados, artistas, se concentraram em Madureira. Então, temos 2 escolas de samba lá, que é o Império, eu sou imperiana, e Portela. Então, assim, eu cheguei na MTV dizendo que ia levar a minha cultura, e talvez, eu acho que isso foi muito forte, né? E, Rita... aquela putinha. Que linda! Rita, você se juntou a uma galera, a primeira, né? Foi a primeira versão da MTV. Foi a primeira, os primeiros apresentadores, né? Porque a MTV estreou no Brasil em 90, eu entrei em 91. Hoje, inclusive, eu estava aqui em Brixton, aí eu conheci uma videomaker americana e ela falou que ela trabalhou com um apresentador da MTV Brasil, que entrou depois de mim, que agora é comediante. Eu não sei quem é esse apresentador, mas ela me mostrou a foto dele e ela trabalhou com ele na América. Olha que engraçado. Ela ficou toda... Nossa, você Quem eram os VJs dessa época? Você época, era a mais nova de VJ também, tem essa, né? Não é a primeira negra, mas a mais nova. Era a mais nova. Além de ser a primeira negra, era a mais nova. Era a Maria Paula, o Zeca, né, Camargo, a Astrid, o Thunderbird, o Gastão, a Cuca, a Renata Neto, a Cris Couto. Tinha uma galera bacana. Essa foto é linda, né? Essa foto é do Bob Wolfson, muito bonita. E foi aí que você chegou na MTV, é isso? E foi aí que eu cheguei na MTV. Trabalhei 2 anos, 3 anos na MTV. Aí depois saí da MTV e fiquei, né? Quando a gente chama assim, quando um artista negro faz um grande trabalho, ficou no limbo, né? Depois você acaba, naquela época era bem mais complicado do que agora. Eu vendo, né, a área artística, o meio televisivo daqui, eu sinto que tem muito mais possibilidades, né? Não sei, é o que eu vejo, porque a quantidade de atores, atrizes, apresentadores negros aumentou consideravelmente, né? Bem diferente da minha época, vamos dizer assim. E essa sua ida para Londres foi uma decisão? Como é que foi essa decisão? Foi uma decisão que eu tive porque eu pensei muito na educação dos meus filhos, né? E eu me lembro que na época o meu pai ele falou: minha filha, o seu avô, que você não teve a oportunidade de conhecer, ele foi uma pessoa que ele sempre disse que o Brasil não era um país para preto. Isso naquela época, 1930, né? 1935, 1940, que aí depois esse meu avô foi para a guerra e faleceu na guerra. E ele fez 16 filhos com a minha avó, que era indígena, e o meu pai é o mais novo dessa família. E aí eu cresci com esse pensamento
de que o Brasil não era terra para preto, mas eu não acreditava nisso que meu pai falava. Eu sempre achava, né, a esperança, né, o jovem, né, quando a gente... Eu não sei como é que está agora, eu acredito que isso é um grande problema, porque assim, nós estamos num momento do Brasil que tudo é negacionado, né? Tudo é negacionista. E, principalmente, essa área de mental health, que eu acho que os nossos jovens devem estar sofrendo muito com isso, né? De toda essa violência, de todo esse fanatismo, de todo esse fascismo, isso afeta muito a psique dos nossos jovens, né? Então, eu acho muito complicado, muito complicado. Eu estou muito afetada com todo esse momento do Brasil, sabe, gente? Isso me afeta muito e eu fico às vezes. Rita, eu vou passar para a Nina. E depois a gente vai complementando essas informações todas, porque ela é muito rica, essa trajetória, né? Tá bom. Bom, Nina, a gente te conhece também há muito tempo. Essa família dela inteira. Eu tenho uma foto com... Eu vi umas fotos novas, assim, que eu não tinha visto há muito tempo. E aí passou um filme, né, de quantas coisas aconteceram. E a Nina é uma dessas mulheres que fizeram e fazem, né, uma diferença na história da luta, tanto da luta racial como a luta por direitos, né, no Brasil e fora dele. Agora, na França, eu acho que né, depois você vai contar um pouco, queria que você contasse um pouco da sua trajetória, desde lá de Vila Euclides, Sacadura Cabral, Isso, minha vila. De como é que foi essa trajetória até você chegar em Londres. A Paris. Só para lembrar o seguinte, a gente vai batendo bola aqui, para não ficar muito longa, a gente vai e volta e vamos enriquecendo, dando uma dinâmica. Tá bom. Então, Luiz Paulo, como você sabe, né? Eu nasci em Santo André, Vila Palmares, né? E Sacadura Cabral foi o bairro do lado que meus pais foram morar, né? E eu nasci lá, estudei em São Bernardo, trabalhei em São Bernardo. Meus pais são de origem nordestina. Eles foram para São Paulo. Minha mãe fala que ela chegou em São Paulo no dia da morte de Getúlio, né? E sempre se instalaram lá no ABC, né? Família de meus irmãos metalúrgicos, meu pai trabalhou na fábrica de vidro. E aí, o que acontece? Quando fui fazer o colegial, eu fiz secretariado, aquela coisa, né, de filha de operário, tem que escolher um estudo que você possa trabalhar, ganhar sua vida depois. Eu escolhi o secretariado. E quando eu estava acabando, eu postulei nos sindicatos metalúrgicos em São Bernardo. O Lula era presidente do sindicato, logo no comecinho. Aí eu fui secretária do Lula durante os 3 anos do mandato dele. Então, quer dizer, essa passagem pelo sindicato foi eu posso dizer, teve antes de Lula e depois de Lula. Então, toda a minha consciência política, porque foi um momento que o comecinho da abertura política, o comecinho, bem comecinho, né? E aí os imigrantes, os refugiados estavam voltando para o Brasil. Então, era movimento de mulheres, era o pessoal de esquerda, era comunista, era tudo. Então, tudo passava por mim antes de chegar no Lula. Então, eu fui conhecendo coisas que eu nunca tinha ouvido falar lá da minha Sacadura Cabral. E depois vieram as grandes greves, entre tempo, eu acabei saindo, fiquei 3 anos na primeira gestão do Lula, e depois saí, fui trabalhar no Museu Lazar Segal. Foi aí que eu fui me preparar também para voltar para estudar, né, para ir para a PUC. E durante as greves, eu trabalhei um pouco durante as greves, né?
e depois que eu saí, eu voltava. Eu voltava, meus irmãos metalúrgicos, eu vi muita coisa, né, as manifestações lá dos sindicatos metalúrgicos, as grandes greves de São Bernardo, eu estava lá com os meus irmãos, ou se não, com os meus camaradas lá do sindicato, então eu vivi todo esse momento, foi muito rico, muito rico. E daí o que acontece? Morando em São Paulo, fui para a PUC, meu sonho era estudar na PUC, porque era a PUC, que era o pessoal de esquerda, professores de esquerda, tal, eu falei, tem que ser PUC. Eu só postulei PUC, porque eu queria lá. Aí eu consegui, aí fui fazer serviço social. Por que serviço social? Porque quando eu estava no sindicato, eu falava, meu Deus, o que eu posso fazer como faculdade? Falei, sociologia, gostaria, mas a informação do meu pai, a ideia é, faça uma carreira que você possa ter emprego depois, para ser uma mulher independente, né? Aí eu falei, bom, conversando com uma colega de trabalho, que ela estava fazendo serviço social, ela trabalhava na contabilidade no sindicato. Então, ela me explicou como é que era tudo, eu falei assim, legal, porque eu junto a questão da sociologia e um trabalho militante também, porque as assistentes sociais de São Paulo, naquela época, eu acho que hoje em dia ainda, em São Paulo, muito engajada politicamente, naquele trabalho que a gente tinha na época, que era conscientizar a classe trabalhadora. Então, essa era a palavra de ordem. Então, eu fui para a PUC, fiz, em seguida, fui trabalhar na FEBEM, fui trabalhar numa favela, trabalhei no serviço público, fui funcionária da Prefeitura de São Paulo, e eu fiquei, quando eu tive meu diploma de assistente social, eu fiquei 2 anos trabalhando, né, que era uma exigência para você fazer um mestrado. Aí eu comecei um mestrado em serviço social, 2 anos, e daí, bom, eu falei, as coisas se repetiam muito, eu falei, eu vou para ciências sociais, que era o meu projeto para sociologia. Aí eu fiz meu mestrado de sociologia, e meu mestrado, depois foi publicado um livro, o meu trabalho foi sobre o Centro de Cultura e Arte Negra, que Luiz Paulo que me apresentou, o Centro de Cultura e Arte Negra, antes de eu ir para a faculdade. Eu conheci o Centro de Cultura e Arte Negra, e fiquei com aquela ideia, eu falei assim, quero fazer uma pesquisa, se um dia eu vou fazer uma pesquisa, se eu entrar no mestrado, eu quero fazer contar essa história do Centro de Cultura e Arte Negra, porque era uma referência para São Paulo. Como tinha uma sede, todo mundo que chegava em São Paulo passava pelo SECAM. Então, hoje em dia, tem muitas associações, muitos grupos que se conheceram nessa época, que depois evoluíram, não, entre aspas, né, criaram outros grupos, como o Quilombo Hoje, como o Guelé 10, como quem mais que eu me lembro. Bom, os mais, assim, que me vem na minha cabeça é Quilombo Hoje, Guelé 10, tinha outras coisas. Então, esse Centro de Cultura e Arte Negra tinha toda uma proposta de conscientizar a população, fazer os negros terem autoestima. Então, tinha cursos, vinha assim, os americanos a curso de jazz, tinha alfabetização, tinha discussão política, tudo. Então, eu peguei... Paulo Freire. Educação... Oi? Tinha educação com o método Paulo Freire, né? Paulo Freire. Tinha o jornal, o Jor Negro. Tinha o Jor Negro, lembra, Luiz Paulo? É. Bom, tudo isso eu escrevi no meu livro, eu fiz minha pesquisa, eu defendi o meu mestrado sobre o Centro de Cultura e Arte Negra, o SECAM. O livro está aí, né? Ele foi editado pelo Selo Negro em 2013 pelo Selo Negro, que aí eu registrei esse momento, né? E aí, assim, eu nunca fui, assim, aquela militante de estar manifestando, então, a minha militância passou sempre pela reflexão, o livro, os artigos, coisas assim. Então, quando eu vim para... Aí eu acabei o mestrado, eu dei aula, eu trabalhava na prefeitura, foi quando ganhou, foi graça ou culpa, não sei, do Maluf, ou o segundo depois do Maluf, porque eu era assistente social, de repente, eu tinha uma especialização em saúde pública, e, de repente, falou, não, assistente social não tem especialização, eu tinha feito uma formação, eu trabalhava na área de saúde pública, trabalhava em Itaquera, eu ia longe, porque eu morava lá na Vila das Mercês, ia para lá, e aí tirou todas as assistentes sociais da saúde, eu falei, não,
vou-me embora. Falei, o que eu posso fazer na Europa? Um doutorado. Porque a única maneira de vir de maneira legal, né? Porque eu sou bem quadradinha, né? Falei, sem papel jamais. Então, aquela batalha, numa época que a França, para você vir como turista, era galera, para ficar 30 dias. Aí eu vim como turista, consegui, peguei as informações, voltei. Aí comecei a preparar o meu projeto de retorno. Aí, aquele tempo que não tinha internet, né? Então, você me correspondia com... Foi na École de Hautes Études en Sciences Sociales e na Sorbonne, onde eu passei. Aí, você conversava no correio, né? Escreve a cartinha, espera a resposta, e tá. Aí foi. E eu fazendo em francês, eu conheci uma francesa... Quando eu trabalhava no hospital João 23, lá na Moca, eu conheci uma francesa que morava na favela do Heliópolis. E ela foi procurar um morador da favela que tinha sumido. Então, ela queria olhar todos os leitos e precisava autorização da assistente social. Aí era eu. Eu falei, você dá aula de francês? Aí eu dou, mas eu moro na favela. Eu falei, não tem importância, eu vou. Aí ela começou, Bernadette, me dar curso de francês, toda segunda-feira eu ia na favela lá fazer meu curso de francês, ela me ajudou a montar todo o meu dossiê, a parte da tradução, teve tradução juramentada, tudo, para mandar meu dossiê pelo correio, aí deu certo. Aí vim para cá, para fazer a tese sobre os catadores de papel, e que faziam parte da cooperativa, de uma cooperativa em São Paulo, catadores de papel cooperados, né? Aí, no processo, eu vi que eu poderia trabalhar aqui como assistente social, mas eu teria que fazer uma formação, completar. Eu falei, bom, vamos lá. Fazendo o doutorado, fiz a formação, acabei, porque aqui tem a proteção das profissões, então, se você não tem um diploma francês, você não pode atuar, você não pode trabalhar. E como eu não estava querendo, como a situação política no Brasil, a São Paulo, né, que Maluf desestruturou todo o sistema de saúde, eu tinha que voltar em 2 anos, né, porque eu estava de licença da prefeitura, então eu tinha que voltar em 2 anos. Falei, caramba, eu voltei, trabalhei, mas a situação era eles me mandaram numa periferia mais longe ainda, e que não tinha, era uma creche, não tinha nenhum projeto de serviço social, era horrível. A gente fazia o que podia, né? E tinha médico, sanitarista, tinha enfermeiro, tinha ginecólogo, tinha psicólogo, tinha tudo. O Maluf enfiou nas creches, porque para desmontar o pessoal de esquerda da Secretaria de Saúde. E aí eu voltei, eu falei, caramba, não vou poder ficar aqui, não melhorou. Aí eu voltei para a França. Passou meus 2 anos, eu fiquei 2 anos na França, eu voltei para o Brasil, fiquei uns 4 meses trabalhando, assim, galera, né, galera. Aí eu falei, o quê, vou voltar para a França. Eu ainda tinha minha carta de séjour, como estudante, né, porque eu escrevi a tese no Brasil, e voltar para defender aqui. Aí eu voltei, foi nesse momento que eu vi que eu poderia trabalhar como assistente social. Eu falei, se eu posso, eu fico. Porque ficar fazendo trabalho, como a gente fala, que petit boulot, trabalhinho, que é bom também, tem muita gente que faz, eu acabei fazendo um pouco, tomar conta de criança, fazer umas coisinhas assim, entendeu? Mas eu falei, não, para ficar num país, para ficar assim, eu estudei, batalhei, não, eu tenho que trabalhar na minha área. Aí eu consegui, fazendo a tese, voltei, como eu continuei a tese, e aí consegui meu diploma de assistente social, e já em outubro eu já tinha emprego, no mesmo lugar que eu fiz o estágio, que foi na Associação Emaús, uma associação que se ocupava de pessoas sem moradia. Então, como eu fazia uma pesquisa em São Paulo, sobre o pessoal, como eles chamam lá, catador de papel, sem moradia, e aqui, então, foi muito fácil eu entrar nessa associação. É uma grande associação, aqui existe até hoje, a BPR, é o cara que criou a associação em 54, então se ocupa, é enorme, tem até uma rede no Brasil, são as comunidades Emaús no Nordeste. Então, assim, tem um monte de níveis, assim, de ajudas, eles estão
tem apartamentos, tem um trabalho bem interessante, pessoal que não tem moradia. E aí foi. Aí eu continuei aqui, assistente social, e fui trabalhar lá em uma outra ONG que era para o pessoal refugiados, assim, refugiados reconhecidos pela França como refugiados. Mas a gente atendia também o pessoal indocumentados, uma grande associação que existia depois de 80 anos, tinha ramificação em toda a França, eu fiquei aqui em Paris mesmo, né? Trabalhei lá com eles, depois fui para a Educação Nacional, que aqui tem serviço social para os alunos. Trabalhei um pouco, depois fui para o Ministério do Interior, também, e depois o Ministério do Interior, que é o Ofício de Imigração Internacional, eu acabei indo para a prefeitura. Eu falei, vou passar um concurso, aí eu fico funcionária, né? Eu falei, eu fui funcionária em São Paulo, agora eu quero ser funcionária pública em Paris. Passei o concurso. E aí comecei a trabalhar, e é isso, né? O trabalho social, nunca tive problema aqui, porque tem uma falta enorme. Não sei se eu tenho que parar, viu? Estou falando muito, né? Não, mas acho que deu para ter uma ideia de como foram essas fases iniciais da vida de vocês, até chegar na Europa, até chegar em Paris ou em Londres. Quer perguntar, Marcos? Quero. Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Ah, tá, ok. Agora acendeu a luzinha aqui para mim, eu estou vendo. Rita, eu estava ouvindo você contar a sua história. Você falou em Madureira e é aquela pergunta inevitável, né? Portela ou Império Serrano? Império Serrano, sou imperiana. Imperiana, né? Tá certo. Parabéns pela sua escolha. A Portela também, né? Não fica... Não, assim, o imperiano e o portelense, eles vivem num conflito muito grande, porque eles são porque um imperianos, gosta do mas outro, amam a né? Portela. E eles são portelenses eles se e amam o gostam. império. É verdade. Porque não tem jeito. Mas eu sou mangueirense e gosto das duas também. Enfim, maravilhoso esse mundo da escola de samba, é bem legal. Meus Rita, parabéns pelo seu samba enredo, viu? Tem um samba enredo. Eu vou ver isso na internet. Eu tô apaixonada pelo samba da Mangueira. Hoje, inclusive, eu estava escutando dentro do ônibus. É a minha música que eu começo, é a música que eu começo o meu dia agora. O samba da Mangueira de Ana. É muito bonito. Que delícia. Vamos ver se vai funcionar na avenida, né? Mas, Rita, eu estava ouvindo você falar, e você, num determinado momento, você falou da questão da saúde mental, né? E você tocou num ponto fundamental. Nós estamos num momento muito delicado. O estado do Rio de Janeiro, principalmente, o nosso subúrbio, a nossa Zona Oeste, a nossa Baixada Fluminense. Nos últimos 4 anos, o Rio de Janeiro, as nossas populações periféricas foram vítimas de 39 chacinas nos últimos 4 anos, 160 pessoas mortas nessas 39 chacinas. E o Rio tem, das 4 maiores chacinas que aconteceram em todo o país, o Rio tem 3 chacinas. Tá? E a gente vem acompanhando isso com muita dor, e por isso aqui na Comissão de Igualdade Étnico-Racial nós elegemos o tema do enfrentamento ao genocídio da população negra no Brasil como a nossa causa maior. Se nós não tivermos outra coisa para fazer, a gente vai se dedicar a isso como estamos nos dedicando, trabalhando com o campo da comunicação, da universidade, para que, através de um programa de sensibilização, de enfrentamento ao genocídio, nós possamos colocar instrumentalizar, colocar ferramentas, né, na mão de jornalistas que estão atuando hoje, na mão dos meninos que estão nas faculdades de comunicação, meninos e meninas, moças e rapazes, dos profissionais que estão atuando aí, dos advogados, dos policiais, dos comunicadores das periferias, dos sociólogos, dos antropólogos, assistentes sociais, VJs, todo mundo, né, que estiver nesse campo da luta antirracista. A ABI está de portas abertas para enfrentar o genocídio. Então, não temos boas notícias nesse campo, porque a situação só piora.
né, com relação à população negra. Eu queria fazer um paralelo aqui no Rio, né, vou falar do Rio, onde a gente está, eu estou em Niterói, enfim. O negro ele está no ônibus, a polícia entra, o negro vai ser revistado. Ele está andando na rua, ele vai ser parado. Ele está no carro dele, tem uma blitz, ele vai ser parado ou vai ser metralhado, como já aconteceu em vários momentos, as coisas vão se sucedendo. Como é que é isso em Londres, né? Você andando na rua, no ônibus, o negro, como é que é? Tem abordagem por qualquer motivo, a qualquer hora? Como é que é essa realidade? Queria que você trouxesse um pouco disso para a gente. Olha, Marcos, quando eu cheguei aqui, em 16 de novembro de 2001, eu nunca tinha saído do Brasil. Nunca tinha feito uma viagem internacional e eu cheguei aqui porque eu me casei com um cidadão britânico, né, no Brasil. E aí a gente imigrou para cá. Aí vim com os meus documentos, né, dos meus filhos, tudo certinho, mas eu nunca tinha saído do Brasil. E eu tomei um susto quando eu cheguei aqui, porque eu não imaginava que a Inglaterra fosse tão preta. Nunca imaginei, porque a gente não faz ideia, né? E aí, quando eu vi, eu falei, gente, porque a África vive aqui. São negros de vários países africanos que habitam Londres. Então, eu falei, poxa, que legal, quanta gente! Você faz né? E aí eu comecei a ver, aí eu pensei, quando eu vi né, aquela negritude toda, eu falei assim, gente, como é que deve ser a questão policial aqui, né? E aí, Marcos, completamente diferente. Claro que existem casos, né, de abuso, sim, mas não na proporção do Brasil. Não na proporção do Brasil, não. Eu fiquei, assim, muito impactada, porque depois a convivência, né, e vendo realmente que as pessoas negras são, em comparação ao Brasil, nós somos muito respeitados. E é lei, né? Racismo e crime aqui. Então, ninguém fala, ninguém chama um outro. Isso que aconteceu agora com o seu Jorge, em Porto Alegre. A minha nora, meu filho é casado com uma cidadã britânica, branca. No dia que mataram George Floyd, o Lucas está com 27 anos agora, e ela tem 25 ou 24, vai fazer 25 agora. E ela me ligou chorando, me pedindo desculpas, e foi quando caiu a ficha do racismo, né, para ela, aos 20 anos, entendeu? Porque ela viu como o mundo é racista, né? Então, ela se desculpou comigo. Mami, ela me chama de mami, né? Ela, mami, I'm sorry, I'm so sorry. E chorando, ela falou assim, eu nunca imaginei como nós somos, como as pessoas brancas são racistas, né? E na Inglaterra, é só você vindo aqui para você perceber, porque a diversidade ela é celebrada aqui, né? Eles são muito orgulhosos de ter essa cultura diversa. Então, isso foi o meu impacto. Claro que hoje eu, como uma cidadã, né, metade brasileira e metade britânica, né, que eu me considero assim porque eu amo essa cidade, eu sei que tem alguns problemas, mas a gente, se eu for colocar numa escala, né, de medir o racismo no Brasil e medir o racismo na Inglaterra, eu, como carioca brasileira, que eu sei o que acontece no meu país, na minha cidade, como você está falando, é tipo 100% no Brasil e
5% aqui na Inglaterra. Eu queria saber da Joana também, como é que ela faz essa comparação com relação à questão do tratamento, né, do racial. Você que viveu em São Paulo, acompanhou de perto isso. Eu queria ouvir o teu relato, Joana. Ok. Eu, quando cheguei aqui, eu tive a mesma impressão da Rita. Falei, nossa, que é a África. E no mais eu moro num bairro que é a parte norte de Paris, porque aqui é por números, né? Eu moro no 19. Então, tem uma população bem misturada, e tem uma estação de trem, que é a Gare du Nord, a estação do norte. E no final da tarde, às vezes o dia inteiro mesmo, mas no final da tarde, o pessoal voltando do trabalho, que a maioria mora em Paris, mas um grande número na periferia, que não é a periferia como no Brasil, é assim, fora, na grande Paris, vamos dizer assim. Então, assim, muitos africanos, muitos negros, e assim, e muito altivos, né, que são negros que vieram das colônias, das ex-colônias francesas, são franceses, né, tem o pessoal que nasceu na África, outros filhos, a segunda, terceira geração, mas também tem a população árabe, que é a parte norte da África. A parte norte é a Tunísia, Marrocos, Argélia, que proporcionalmente o nível de população, eles são maioria da população estrangeira, aqui é 9%, quase 10%, população estrangeira, né? Nascido no exterior, né? Fora da França, né? Mas a grande maioria são pessoas que vêm do Magrebe. Agora, do Magrebe tem todo tipo, né? Tem o mais branco, tem o mais moreno, tem o negro também, mas assim, o grosso mesmo dos negros são africanos, e a questão do racismo, não vou dizer que não tem, mas tem um Estado forte. Se tem uma situação de racismo, a pessoa vai atrás e o governo está aí, ele está agindo, está fazendo aplicar a lei. Agora, tem uma coisa interessante aqui. Por exemplo, eu vou contar uma experiência que eu tive, não faz muito quando eu cheguei na Estação do Norte. Mexeu com todos. Então, por exemplo, uma situação da polícia, porque a polícia faz muito, eu sei que é diferente na Inglaterra, mas a polícia aqui, eles fazem muito controle de identidade, ele fala os papéis, né, ver se a pessoa está com o direito de morar aqui, porque tem muita gente que vem, mora anos, que são indocumentados, né, como a gente vive, trabalha, faz, até o momento que a polícia pega, às vezes nunca pega, né, fica 10, 20 anos aqui. Então, assim, tem um controle de polícia muito importante, sobretudo nas estações de trem. E aí, o que eu vi? Um controle de polícia, e o rapaz gritou, eu sou menor, eu tenho 17 anos, o rapaz negro. Eu tenho 17 anos, a polícia está me pegando, está me controlando. Toda essa estação do norte foi no final da tarde, assim, a maioria eram negros, mas foram em cima da polícia, né? A polícia chamou reforço, foi assim uma rebelião. Os meninos, os negros, começaram a quebrar tudo, tirar extintor, jogar. Eu mesmo me escondi no McDonald's, falei, ficou uma guerra entre a polícia. Agora, o mais louco, gente, que no outro dia, tudo quebrado, tudo. Agora tem seguro, né? O seguro cobre tudo, ninguém leva prejuízo. No outro dia se soube que esse jovem de menor, 17 anos, ele tinha um CV de delinquência enorme. Então, quer dizer, são situações, assim, é uma coisa que eu, então, de vez em quando acontece coisas assim, mas a polícia controla, sobretudo os meninos do entorno de Paris, e a polícia, às vezes, não é violenta como no Brasil, não. Mas, assim, imagina um menino que é controlado, sobretudo os árabes, né? Porque aqui o problema é muito mais árabe do que negro. O árabe é muito, não vou dizer proporção de discriminação, porque discriminação é uma coisa só, mas os mais visados são os árabes, entendeu? E aí o menino,
da periferia, que é controlado 4, 5 vezes, chega uma hora que ele se leva. E aí, o conflito. Aí a polícia bate. Aí eles vêm com bomba de gás, aí faz a polícia correr. Então, é sempre conflito, sobretudo na periferia, e de vez já aconteceu de morte, mas proporcionalmente não tem nada a ver com o Brasil. Proporcionalmente não tem nada a ver, mas assim, nesses confrontos, às vezes acontece coisa, como durante as manifestações, que aqui a gente faz muito greve, né? Muita manifestação, então sempre tem a polícia que vai, tem nego que perde olho, perde dedo, mas continua manifestando. E o que aconteceu? Em 2005, não sei se vocês ouviram falar, que a França, apareceu um mapa da França que estava pegando fogo, era manifestação em toda a França, de luta contra o pessoal contra o racismo, porque o racismo ele está aí, ele está aqui, ele está no mercado de trabalho, ele está quando o negro vai procurar moradia, mas o que é diferente é que tem as instituições, tem a lei, que a pessoa sentiu racismo, ele vai atrás da lei, e a lei funciona, a lei funciona. Mas a gente tem que estar sempre atento. Por exemplo, em 2005, quando teve uma grande manifestação, a polícia correu atrás de 2 moleques, os moleques foram se esconder no negócio de eletricidade. Eles foram se esconder, levaram o choque, morreram. A periferia, quase a França inteira, todo mundo se revoltando. Agora, por um lado, eles foram condenados, os policiais foram condenados, teve todo, não é porque teve uma repercussão, porque tem muita questão do direito aqui, todo mundo sabe que tem direito, que ele corre na lei, tem advogados gratuitos, tem tudo, associações. Então, em 2005, eles criaram uma grande associação chamada Conselho Representativo das Associações Negras, criada na universidade, que a coisa foi tão forte, gente, tão importante na França, esse movimento, porque durou, assim, semanas, eles queimavam carros, virava ônibus, era assim, foi assim uma guerra. Aí as universidades começaram a refletir, falou, bom, o que está acontecendo? A gente tem que estudar esse fenômeno, o racismo está aí. Então, na École d'Hautes Études, a Sorbonne, então, eles criaram esse Conselho Representativo das Associações Negras. Com quem? Com os universitários, com a Taubira, que ela foi ministra em seguida, ministra da Justiça, com pessoas que escreveram já sobre o racismo, que eram os judeus, tinha uma luta assim junto com os judeus, né? Depois foi se separando. Então, quer dizer, o racismo, eu acho que nós negros, mesmo se tem um Estado que tenta controlar, tenta coibir, cria políticas públicas para diminuir o racismo, ele está lá, latente. Uma oportunidade aparece. E outra coisa interessante é que na França não existe estatísticas étnicas, como no Brasil, como na Inglaterra. Aqui é proibido. 5 anos de prisão, 30 mil euros de multa para uma pessoa que vai fazer um questionário e falar de raça e religião. Então, quer dizer, a gente não tem como medir a situação do negro na saúde, na educação, porque não tem estatística. Quer dizer, aqui, o Instituto de Estatística, ele analisa, ele vai medir, assim, para falar de população, ele não vai usar, como na Inglaterra, que eu sei, negro, mestiço, paquistanês, tudo é bem classificado. Aqui não. Bem determinado. Determinado, né? Aqui é assim, se você nasceu na França ou não. Quer dizer, francês e não franceses. Esse é o critério. Franceses, você tem um papel francês, você é francês. Então, eles vão fazer o recenseamento. A primeira pergunta é francês, não é francês. Então, a partir daí que eles constroem o resto do recenseamento, entendeu? Quer dizer que, por exemplo, eu fiz um trabalho sobre a Covid, eu fiz uma pesquisa junto com as meninas, foi até publicado no Brasil, racismo e Covid-19, quer dizer, a minha colega dos Estados Unidos, ela pôde medir se é a população negra que morreu mais da Covid, que escreveu nos Estados Unidos, que ela faz parte do livro, no Brasil,
se pôde medir a São Paulo e Salvador? Eu falei, aqui. Aí eles me perguntavam, como é que é aí? Eu falei assim, não tem estatística. Então, eu acabei escrevendo sobre por que não tem estatística, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, os médicos já anunciavam, eles falavam assim, a gente está observando que as pessoas que estão mais morrendo são pessoas nascidas na África. Quem são? Negros. E, bom, isso é um outro assunto longo, né? Mas, assim, a questão policial, ela agride, mas não proporcionalmente como no Brasil. E quando a polícia agride, tem o Estado, que a pessoa vai fazer, ela vai utilizar a lei para fazer valer os direitos dela, que foi discriminada, e tem indenização. Aqui eles pedem muita indenização também. De vez em quando estouram umas coisas assim, mas é isso, né? Então, aqui as políticas, não tem políticas afirmativas, eles não falam políticas afirmativas, porque o princípio é republicano, somos todos iguais. Então, não tem nenhuma diferença. Mas, como existe, sim, o racismo no trabalho, na vida cotidiana, como é que fala? Achar uma casa. Então, o governo cria algumas políticas que não vai falar afirmativa. Ele vai falar assim, não, aí tem outro nome, que não tem nada a ver, mas a gente sabe que é política afirmativa. Por exemplo, se o governo, ele vai buscar os meninos na periferia, mais inteligentes para preparar, para estudar numa das melhores escolas da administração aqui, é uma política afirmativa, por exemplo. E, bom, aí é outra história, muito longo. Vou deixar espaço para vocês. Luiz, eu vou passar de novo para você, mas a gente já está entrando na reta final dessa primeira conversa com a Joana e com a Rita. Nós vamos voltar a trocar... Primeira conversa, né? Já está aqui. Primeira conversa. Essa é a primeira conversa. Esquece. A gente não vai abandonar mais vocês. Não nos abandone, Rita, pelo amor de Deus. Eu queria só falar uma coisinha rapidinho, viu, Luiz Paulo? E que a gente está a maior batalha aqui para Lula ganhar, porque Lula ganhou aqui 77%. Nós vamos falar disso. Tá? Então, eu queria falar disso também. Tranquilo. Nós vamos falar disso. Então já vamos direto. Luiz, Rita, eu queria que você comentasse a visão sua como mulher, teve uma história no Brasil, uma referência, né? E como é que você enxerga o Brasil, olhando de Londres? Como é que as pessoas comentam o Brasil nesse momento? Seus colegas, os negros, como é que eles olham para o Brasil? Como é que é visto o Brasil, do seu ponto de vista de uma mulher que tem essa história que você tem e está tanto tempo em Londres? Ai, gente, olha, você estava perguntando para ela. Mas, assim, eu queria falar muito sobre isso, porque essa semana, depois de uns posts que eu coloquei, né, sobre o Lula, sobre os bolsonaristas, aí uma amiga minha inglesa lá do norte veio falar comigo no privado. Ela, Rita, por que tem tanto Bolsonaro aqui? Eles não combinam com a nossa ilha, né? Eu falei assim, exatamente, que bom que você percebeu isso. Olha, eu vou te falar uma coisa, você tem que ficar esperta, tá? Fala aí para os seus amigos, porque esses bolsonaristas, eles não têm nada a ver com a Inglaterra, eles não têm nada a ver com Londres, né? A gente está aqui em Londres porque todo mundo sabe, todo mundo comenta, eu não sei, aí no Brasil, que assim, Londres é como Berlim, né? A Inglaterra tem as suas nuances, mas Londres é uma cidade da diversidade. Então, essas pessoas, esses bolsonaristas estão aqui, mas não combinam com a cidade, porque não tem nada a ver o que eles pregam com a cidade. Então, ela é casada com um brasileiro, e aí ela falou isso. Eu falei assim, olha, fica atenta, porque se eles estão querendo fazer essa política no Brasil, daqui a um pouco eles vão querer fazer essa política aqui. Então, é um problema que vai ser o futuro, porque eles estão se duplicando, né? E principalmente os goianos, não estou querendo ser
racista, né, ou preconceituosa com o goiano, mas os goianos eles se agrupam, se ajudam, e aí eles criam projetos, negócios, então está sendo uma comunidade brasileira, goiana, que está crescendo, e principalmente no capital, porque eles abrem supermercados, eles abrem açougues, eles abrem tudo. E a minha percepção, né, e os meus amigos aqui, os ingleses amam o Brasil. Eles amam o Brasil, eles estão acompanhando e eles ficam sempre é sempre a pergunta que vem para mim: Rita, o que está acontecendo com o Brasil? Por que eles elegeram Bolsonaro? Por que está acontecendo isso? E 9 entre 10 ingleses que eu conheço na rua, porque eu converso muito, eu gosto de conversar, eu gosto de, né? Todos querem ir para o Brasil, em algum momento. Mas a primeira coisa que eu falo, não vá agora, espera. Deixa o Lula ser eleito, e aí depois a gente organiza o avião e vai todo mundo. Legal. Nina, eu acho que essa tua militância política em Paris, como é que isso se dá e quais são como é que está sendo organizado isso na capital francesa? Olha, aqui, assim, eu faço parte do núcleo do PT, né, aqui. O núcleo existe desde 92, mas eu comecei a participar mais intensamente quando a Dilma sofreu o golpe, né? E aí a questão é que aqui as pessoas, eles amam o Brasil. Todo mundo tem alguém que foi, que vai. Né? Então, o francês gosta. O Brasil tem uma boa imagem aqui, tem uma super boa imagem, e nós, assim, brasileiros, não somos assim, maltratados como algumas outras nacionalidades. Né? Eles são mais tolerantes com a gente. Tem toda essa visão folclórica também, né? Carnaval, futebol, a miscigenação, mulher bonita, não tem racismo, tem tudo isso. Essa é a visão. Né? Te dando uma parte, Leila, eu acho que antes do advento do Bolsonaro, eles achavam que o Brasil não tem racismo, mas eles agora estão em tudo. Eles sabem do que está acontecendo no Brasil. Exatamente. É igual aqui, viu? Igual aqui, Rita. Então, o que acontece? Depois que teve o golpe contra Dilma, o que a gente começou a observar? Que os jornalistas aqui, eles copiavam o que se falava no Brasil. A Folha de São Paulo, a Globo, Estadão. Quer dizer, que a Dilma roubou, que a Dilma fez besteira, e a gente falou, não é possível. Então juntou sempre a mulherada, né? Les femmes de la résistance, como a gente fala aqui. Começou a ir na imprensa, escreveu uma carta aí na Le Monde, Libération, para contar a história. Eu falei, não, o que está acontecendo no Brasil não é o que vocês estão reproduzindo. Vai pesquisar, vai fazer o bom jornalismo. Imagina, um Le Monde, Libération, Parisien, são grandes jornais. Então, preguiça, não sei o que acontecia, eles reproduziam o que se falava lá. Então, a mulherada começou a ir. Então, começou assim, já fazendo esse movimento para, assim, informar sobre o Brasil. O que está acontecendo no Brasil? A visão que vocês estão recebendo aqui é falsa. É falsa. E aí começou, né? Começou a nossa militância, aí depois, em seguida, Lula preso, aí a gente começou realmente a trazer mais gente para o grupo, manifestar, contar também que o Lula, porque o que dizia, não, ele roubou, ele é ladrão. Então, a gente desconstruir esse discurso, assim, entre brasileiros e os franceses também, e os franceses. Fala, o que está acontecendo? Lula caiu na minha estima, toda essa história. Então, a gente continuou, fizemos bastante coisa, assim, no núcleo do PT. Aí a gente criou, que foi bem legal, o Comitê Lula Livre. Então, trouxemos gente da esquerda para compor esse Comitê Lula Livre. A França Submisa, que é o pessoal de esquerda,
Partido Comunista, todos esses partidos mais à esquerda, né, vieram constituir esse Comitê Lula Livre. Então, a gente começou a fazer panfletagem, concerto, fazer um monte de coisa para desconstruir também essa história de que Lula era ladrão, que estava preso, não sei o quê, porque ele fez coisa errada. Então, começou assim. Aí o grupo foi crescendo mais, com a participação também de muitas associações da América Latina. Tem uma associação colombiana, que é super forte, cubana, Equador, Peru, e Chile também tem. Então, assim, eles, junto com a gente, né, e o POI, que é o Partido Operário Independente, que é trotskista, eu acho, é trotskista. E aí foi crescendo, e a gente manifestando, depois que o Lula foi solto, ele foi convidado para ser, a gente foi em massa, né, cidadão de honra pela prefeita de Paris, então foi uma grande festa para o Lula, e aí em seguida agora, com as eleições, e a gente continua atuando, né, e é sempre assim, panfleto, organiza, então a gente vai na Assembleia Legislativa para sensibilizar, na época que o Lula estava preso, os deputados, né, senadores, a gente marca a hora e vai contar a história do Brasil, dizer o que está acontecendo no Brasil, que a informação está chegando aqui errada, não é a boa. E em seguida, e aí o pessoal da France Insoumise, de todos os partidos indo com a gente, que deu mais legitimidade ao nosso grupo. Foi bem legal. E agora, com as eleições com Lula solto, tudo, né, que teve a homenagem a ele, a gente criou o Comitê Popular de Luta, que não é só os filiados no PT, é um grande grupo. É uma frente. Aí a gente foi trabalhar nas eleições, ficamos com medo dos bolsonaristas, porque a embaixada, né, sabe como é, né, bem, o consulado não é muito claro, então a gente conseguiu 30 fiscais para as urnas, para acompanhar a abertura das urnas, o fechamento das urnas, foi assim, maravilhoso, foi maravilhoso. E aí a gente percebeu que o consulado estava um pouco com a gente, não enchia muito o saco, deixava a gente fiscalizar, sabe? Cada sessão tinha o filiado do PT, desse Comitê Popular de Luta, né? Que foi criado nos moldes lá do Brasil, né? E vai trazer o partido para as massas, mas assim, e aí o que aconteceu no final? A gente conseguiu, não só nós, claro, porque teve um aumento grande também de gente que vota, de 11 mil, esse 2018 passou a 22 mil. Então, as pessoas ficavam na fila 3, 4 horas. E lá, assim, Lula, camiseta, maior festa para conseguir votar, porque tem muita gente vindo para a Europa, viu? Muita gente de Tocantins e Goiás. Muito, que são os bolsonaristas. Nina, só eu aproveitar aqui, só fazer uma pergunta com uma curiosidade. Eu vi que quando o Lula veio, quando foi para a França, você teve contato com ele. Como é que foi essa conversa? Porque foi maravilhosa. A gente não tem som, então... Espera aí, vou mostrar um negócio. E você sabe que foi bem emocionante para mim. Mostra de novo. Deu para ver? Mais para cá. Bota para cima. Ai, que linda! Que legal. Gente, eu falava assim, o dia que o Lula vir para Paris, eu só quero que ele me diga, eu me lembro de você. Aí eu vou ficar feliz para a vida inteira. Porque o Lula, né, minha vida foi antes e depois do Lula, né, que a minha vida mudou depois de Lula, né. Aí ele veio, aí na hora que ele chegou na cena, né, no palco, aquela multidão, tal, eu aproveitei, como eu tenho a carteirinha da prefeitura, eu falei assim, eu vou passar, que era uma segurança ferrada, né, aí botei minha carteirinha aqui de funcionário e fui, segura, eu falei, não, hoje eu falo com ele, hoje é o dia. Aí quando eu cheguei na beiradinha do palco, eu gritei, Lula, lembra de mim? Ele falou, Joana, o que você está fazendo aqui? Ele me puxou para o palco, eu quase desmaiei. Aí, essa foto, ele me apresentou a prefeita, ele apresentou a Haddad,
Pois e tem outro que não me apresentou a prefeita. Aí, o mais emocionante... Mostra mais um pouquinho. Oi. Mostra mais um pouquinho que eu botei você. Aguenta mais. Aí, agora sim. Tá? Ok. Ah, bom? que legal. E aí, o que acontece? O mais emocionante, quando o Lula pega o microfone, a primeira coisa que ele fala. Fiquei muito feliz que a primeira pessoa que eu encontrei aqui, bom, ele sabe como é, né? Ele faz toda uma história. A pessoa que eu encontrei aqui foi a minha secretária, que trabalhou comigo faz mais de 30 anos lá no sindicato. Meu coraçãozinho. E eu sou assim, eu falo muito, mas eu não gosto de aparecer, sabe? Eu fiquei bem quietinha ali. Ainda bem que ele não falou. Aí as meninas do meu núcleo, porque eu não falei, raramente eu falava que eu tinha trabalhado com o Lula, né? Aí as meninas do meu núcleo falaram, mas Júlia, o que você está fazendo lá em cima? Aí que eu contei, né? Aí foi histórico para mim, foi muito bom, foi muito bom. Imagina. Muito bom. Joana, antes de você, fala um pouco dessa sua convivência com Lula para eu ouvir e depois outras pessoas que eu vou mandar essa gravação aqui para geral, entendeu? Agora, assim, o Lula, quando eu trabalhei com ele, ele era presidente do sindicato, ele estava começando a fama dele, mas sempre foi a mesma pessoa. Quando eu vejo ele falando espontâneo, brincalhão, afetivo, uma graça. Aí ele chegava de manhã, assim, a minha sala era a primeira sala, e no fundo era a sala dele, todo mundo passava por mim. Aí Lula chegava, a mulherada estava nas salas do lado, conversando, aquele bate-boca, aquela converseira de mulher de manhã, né? Aí Lula chegava, falava assim, ele me chamava de Juquinha. Juquinha, me dá uns papéis aí. Ele amassava e jogava. Parecia um moleque. Então, assim, essa espontaneidade dele, esse lado afetivo, esse lado gostoso, entendeu? Ele tinha, e quando eu vejo ele falando, quando eu subi para ver ele, eu senti a mesma coisa, a simplicidade. Aí ele chamava a prefeita, falava, Anne, ela chama Madame Hidalgo, falava, Anne, porque ela fala espanhol, né? E ele fala português com ela, ela entende. Anne, vem cá que eu vou te apresentar uma pessoa que eu conheço, olha, no tempo passado, em São Bernardo. E assim, essa coisa dele muito simples, isso o Lula não perde. Então, assim, para mim, assim, eu me realizei, que eu sempre dizia, um dia quando o Lula vir a Paris, eu vou tentar ver ele, porque tem todo um sistema de segurança, é difícil, né? Depois eu escrevi uma carta, eu mandei, teve o secretário das Relações Internacionais, dos núcleos internacionais, aí eu escrevi uma carta, mandei entregar para ele, tal. Aí, tudo bem. Que legal. A situação, sim, porque nós precisamos fortalecer a Associação Brasileira de Imprensa. E nós temos certeza que a Joana e que a Rita, o Rui, né, e muitos outros colegas que estão aí pelo mundo, né, vão saber entender o que está acontecendo no Brasil e quais são as chances da gente reverter esse processo. E tenham certeza, a Associação Brasileira de Imprensa é uma plataforma estratégica para que nós possamos continuar vivendo num mundo civilizado, para que a gente possa continuar vivendo em sociedade. Então, sejam muito bem-vindas. Foi um prazer conversar com vocês. Né? Muito obrigada, adorei. Eu quero falar mais. Pode me convidar. O Rui me convidou para me ser repórter aqui em Londres. Eu estou adorando. Então, vamos embora. Vamos começar a quero conhecer a Joana lá em Paris. Isso! E eu vou sempre em Londres, eu tenho muitos amigos lá. Ai, que bom! Então, Rita, estamos aí para as suas despedidas. A palavra está contigo. Eu gostaria muito que nós pudéssemos ter um Brasil melhor e diferente, né? Eu falo isso com muita emoção, porque quando esse senhor foi eleito, né, que está no poder hoje, eu decidi que eu não penso em voltar mais para o Brasil, porque dói muito, né?
nos maltrata muito. E eu criei os meus filhos aqui e eu vejo os jovens aqui querendo para o Brasil, querendo, né, trocar informação, trocar vivência. E com esse governo isso pode ser impossível, mas com Lula não. Com Lula isso será possível e a gente vai poder transformar esse Brasil. Obrigada mais uma vez pela sua contribuição. Rita Monteiro, até daqui a pouco. Nos aguarde, tá? Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Joana, Obrigada. a palavra está com você para as despedidas momentâneas. Tá bom, então. Para dizer que eu gostei muito, né, desse bate-papo com vocês, e fiquei muito, assim, emocionada, né, como deu para ver, de contar um pouco meu percurso, minha vida, a militância, e aí a gente está aqui, né, o que a gente pode fazer para tentar reverter essa história do Brasil, né, porque está difícil, eu quando vou para lá, eu vejo a diferença também em tudo, né, e é o fascismo, né, que está querendo tomar conta de tudo. A gente já tem na Europa, vocês viram que na Itália, tem Polônia, tem Hungria, a gente quase passou aqui também com a Marine Le Pen, a gente fez campanha também aqui para Mélenchon, né, France Insoumise, mas passou por pouco. Então, é isso, né? É importante que a gente continue lutando, mesmo que a gente está fora do Brasil, mas o Brasil está aqui, né? A gente pode ficar 30 anos, 40 anos, 50 anos, mas o Brasil está aqui, no coração da gente. E a nossa preocupação é querer que a gente tenha no Brasil as condições de vida que a gente tem aqui, que as nossas famílias tenham a saúde, a educação, que as crianças não morram, assim, como o genocídio, né? Aquele risco, a mãe, quando a criança sai, o moleque sai, já fica, ai meu Deus, será que vai voltar? Eu gostaria, assim, um sonho, né? Que o Brasil tivesse pelo menos um pouco das condições de vida que a gente tem aqui. Mas, assim, agradeço bastante a participação, né? E até uma próxima. Tá Até bom. breve, Joana. Prazer. Até breve, Rita. Até breve. Até breve. Obrigada.